Fala galera Acmos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Eros Escobar, eu sou biomédico, palestrante de consciência alimentar, saúde, suplementação e alimentação. E hoje a gente vai ter uma aula, vamos conversar sobre um tema imunidade. Isso mesmo, sobre o nosso sistema imunológico, como que ele funciona dentro do nosso organismo. Todos sabem que o sistema imunológico é aquele que protege o nosso corpo contra as infecções, contra as agressões do meio externo, ok? Então a gente vai bater um papo sobre isso e vamos ver também como que a Acmos pode nos auxiliar, pode nos ajudar com a nossa imunidade, fortalecer a nossa imunidade com alguns produtos, tá bom? Então vamos dar início aqui à nossa aula de hoje. Então pessoal, para iniciar aqui, a gente está dando uma olhadinha que aqui são as principais células do nosso sistema imunológico, das células que trabalham a defesa do nosso organismo. Então nós temos aí alguns exemplos, tá? Vocês não precisam se preocupar em ficar decorando, em saber nada disso. Isso é apenas a título de curiosidade e também para vocês aprenderem um pouquinho mais para quando for falar com os seus clientes, tá bom? Saber mais sobre o sistema imunológico. Então nós temos aí basicamente o neutrófilo, que é uma célula que é a célula de frente de batalha, que ataca realmente as bactérias e os micro-organismos, né? Eosinófilo, que é uma célula que atua bastante na questão das alergias e também das parasitoses, o basófilo, monócito, tá? Linfócito. Os linfócitos nós temos basicamente 3 tipos mais conhecidos, que é o linfócito T, que é a célula que atua realmente também na frente de batalha, o linfócito B, que é aquele que produz os anticorpos, nós vamos falar também sobre os anticorpos, o linfócito NK. NK significa Natural Killer, ou seja, traduzindo, né, a expressão em inglês, é a matadora natural, é a célula que realmente atua matando principalmente alguns tipos de células que sofreram mutação, por exemplo, células tumorais, tá? E o macrófago, que é a célula que vai lá e fagocita, ou seja, e recolhe as bactérias, os micro-organismos que foram atacados pelo nosso sistema imunológico. Olha que interessante, tá? Isso aí é um esquema das células para vocês conhecerem. E, como eu falei, né, o sistema imunológico é aquele que é o escudo do nosso organismo. Ele protege o nosso corpo contra as agressões do meio externo e, por acaso, se alguma coisa conseguir entrar e estiver causando algum transtorno, alguma desordem dentro do nosso corpo, o seu sistema imunológico entra em ação para combater aquele problema, né, aquela bactéria ou aquele micro-organismo. Então ele combate as estruturas não naturais ao seu organismo. Por que não naturais? Porque o que é natural, o que já está dentro de nós, que vem pela natureza, o nosso sistema imunológico consegue identificar aquilo e ele não vai combater, porque é algo que faz parte da natureza do ser humano. Agora, as estruturas que não são naturais, o seu sistema imunológico tem que identificar para ver se aquilo vai agredir você de alguma forma ou não. Tá? Então nós temos alguns tipos aí de infecções que são causadas. As infecções são causadas por micro-organismos. Micro-organismos significa que você não consegue ver a olho nu, apenas no microscópio. Tá? Então os principais exemplos são as infecções causadas por bactérias, tá? As infecções causadas por vírus, e aí um exemplo que todos nós estamos vivendo nesse momento, que é essa pandemia do coronavírus, né? O coronavírus é um vírus, então é uma infecção viral, tá? Os fungos também, muitos tipos de fungos causam infecções, e os parasitas, que também tem vários tipos de parasitas, desde os protozoários até o que a gente conhece como os vermes, tá bom? Nosso sistema imunológico atua combatendo essas infecções. Também temos as inflamações, ok? A gente vai falar um pouco sobre inflamação para você entender o que acontece nesse processo, mas o fato é que toda vez que você tiver uma inflamação, o seu sistema imunológico vai estar ali atuante, ok? Os radicais livres é bem interessante, que é aquelas estruturas que enferrujam o nosso corpo, as nossas células, que envelhecem e causa o desenvolvimento de algumas doenças. Tá? Os antígenos alérgenos, que são aqueles que causam todos os tipos de alergia dentro do nosso corpo, tá bom? E também doenças autoimunes e incompatibilidade sanguínea e genética.
Esses dois em específico, doenças autoimunes e a incompatibilidade sanguínea e genética, nós não vamos aprofundar tanto aqui nessa aula, porque eu citei aqui porque também são situações onde o seu sistema imunológico entra em ação, mas é uma outra questão, tá? As doenças autoimunes é o tipo da doença que o seu corpo, por alguma desordem, por algum transtorno que acontece, o seu corpo ele começa a atacar ele próprio, tá? E a incompatibilidade sanguínea acontece muito em transfusão sanguínea. Por exemplo, você sabe, todo mundo tem o seu tipo sanguíneo, a sua tipagem, né? E é bem importante a gente saber isso para quando a gente vai receber, quando tem uma necessidade de receber sangue de alguém ou de fazer uma doação de sangue, a gente precisa saber porque o sangue ele precisa ter uma compatibilidade, senão ele também vai ter problema aí. E a genética, incompatibilidade genética, é nos casos de quando precisa ter transplante de algum órgão. Né? Então também é importante ter uma compatibilidade, porque às vezes a pessoa que está precisando de um transplante, ela recebe um órgão que não é compatível geneticamente com o corpo dela, e aí o sistema imunológico dela vai rejeitar, vai estranhar aquele órgão, não vai entender e vai começar a atacar também. Tá? Mas basicamente nós vamos focar nossa atenção a essas 4 primeiras: as infecções, inflamações, os radicais livres e as alergias, tá ok? E existem 2 tipos básicos de imunidade que a gente chama, né? A imunidade inata, que é a imunidade inespecífica, e a imunidade adquirida, que é a imunidade específica. O que significa isso, tá? A imunidade inata ou inespecífica é aquela imunidade que acontece, que o seu sistema imunológico entra em ação quando é a primeira vez que algum micro-organismo está entrando dentro de você e causando alguma doença. Por exemplo, entrou um vírus dentro de você pela primeira vez e começou a desenvolver uma doença que você nunca teve. Então o seu sistema imunológico ele começa ali o processo de reconhecimento. O que é isso? Ah, é um vírus. Que tipo de vírus é esse? O que ele está causando dentro de você? E ele começa a atacar de uma forma inespecífica. Ele vai atacar para tentar controlar aquela situação. Já a imunidade adquirida ou específica é aquela imunidade que que o seu sistema imunológico já identificou qual é aquele agente patológico, né? Patológico significa que está causando doença, qual é aquele agente e já formou o seu campo de batalha especificamente para aquele agente. Né? Então é quando você tem a produção dos anticorpos. Os anticorpos estão prontos e toda vez que aquele tipo de vírus entra dentro de você, o seu sistema imunológico ele já está pronto para combater aquilo. Muitas vezes você nem chega a desenvolver a doença porque o seu sistema imunológico já entendeu, já sabe o que é aquele agente patológico e ele já vai e já ataca antes mesmo de produzir a doença. Tá? Então essa é a diferença dos 2 principais tipos de imunidade, de ataque que o nosso corpo tem contra os micro-organismos. Tá, ok? Então infecções. Vamos falar sobre as infecções. Micro-organismos patogênicos se multiplicam, prejudicando e comprometendo a fisiologia normal do sistema afetado. Ou seja qualquer um deles, bactérias, vírus, fungos, quando eles entram e começam a causar um transtorno, eles vão comprometendo a fisiologia normal daquele sistema afetado. Então, um exemplo, você pega uma virose respiratória, né, como por exemplo o coronavírus que causa transtorno respiratório. Você começa a não sentir cheiro, não sente o paladar, começa a ter problema de respiração no pulmão e tal. Então ele está comprometendo o funcionamento normal do seu sistema respiratório e isso está causando um transtorno para você, que é a doença propriamente dita. Aqui nós temos aí uma ilustração dos tipos de micro-organismos que causam infecção na gente, né? Logicamente que temos N variações desses micro-organismos, mas aqui eu coloquei só alguns exemplos para vocês, para ilustrar para vocês. Então nós temos aí os vírus, as bactérias, protozoários, um fungo microscópio, porque nós temos tipos de fungos também que são macroscópicos, tá? E os eumintos, que é o conhecido como os vermes, ok? Então, quando você tem uma infecção por bactéria, você toma um antibiótico, né? Antibiótico, todo mundo conhece, creio que todo mundo já tomou antibiótico alguma vez na sua vida. Ele está combatendo uma infecção de origem bacteriana, que é uma bactéria, tá?
Enquanto os antifúngicos combatem a infecção micológica. Micológico está se referindo a fungo, tá? Então ele combate uma infecção de fungos. Os vermífugos combatem infecções protozoárias e eumínticas. Eumínticas são os vermes, como eu já falei, tá? E o antiviral, ele diminui a replicação viral. Presta bem atenção. Quando a gente toma um antiviral, a ciência ainda não encontrou medicamentos, substâncias que matam os vírus, tá? Ainda não conseguiu encontrar isso. Então, os antivirais, eles não têm o objetivo de matar o vírus, mas sim de diminuir a duplicação, a multiplicação daquele vírus. E você diminuindo a replicação desse vírus, você consegue controlar a doença, mas o vírus continua ali dentro de você. E aí ele só ajuda, o antiviral, ele apenas ajuda ao seu sistema imunológico conseguir controlar aquela situação, tá bom? Anticorpos. Vamos falar sobre os anticorpos. Lembra que eu falei da imunidade adquirida? Então, o que acontece com a imunidade adquirida? É quando o seu sistema imunológico, as células de proteção do seu corpo, elas já identificaram aquele agente e elas começam a produzir o que nós conhecemos como anticorpos. Os anticorpos, eles são sinalizadores, tá? Que vão grudar naquele vírus ou naquela bactéria e sinalizar para as suas células de defesa que aquela é uma célula que precisa ser combatida, tá? Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam sobre os anticorpos em si, eles não matam a bactéria ou o vírus, tá? Eles apenas sinalizam para que as células vão lá e ataquem aquele micro-organismo. Então, nós temos vários tipos de anticorpos que são produzidos no nosso corpo, né? Então, nós temos esses tipos aí, o IgG, o IgE, IgD, IgM e o IgA. IG significa imunoglobulina, tá? Imunoglobulina, imuno de imunidade, globulina, que é a formação do anticorpo, tá? Dentre essas aí, existem duas principais que são bem conhecidas, né? Inclusive, tenho certeza que todos vocês já fizeram algum exame de sangue em algum momento e saiu essas duas imunoglobulinas, que é a IgG e a IgM. E aqui vou deixar uma curiosidade para vocês também. Quando vocês fazem um exame para identificar se vocês estão com algum tipo de doença, até mesmo hoje em dia que todo mundo está fazendo exame de coronavírus, tem um tipo de exame que mostra o IgG e o IgM. O que isso representa para você aprender, para você saber ler esse exame, tá? O IgG é aquele anticorpo que sinaliza que você já teve aquela doença, ou seja, aquele vírus já entrou dentro de você e o seu sistema imunológico já identificou e já criou o anticorpo específico para aquele vírus. Já o IgM é um anticorpo que sinaliza que a doença está ativa, ou seja, você está nesse momento passando pela doença, tá? Então, quando você vai ler um resultado de um exame, por exemplo, do coronavírus, e você vê lá que o IgM deu positivo e o IgG deu negativo, o que você vai entender? Vai interpretar que você está com a doença ativa dentro de você. Quando você lê o contrário, o IgM dá negativo e o IgG dá positivo, isso mostra para você que você já passou pela doença, ela não está mais ativa dentro do seu corpo, mas você já criou uma imunidade para aquela doença. Você já tem anticorpos específicos para aquele vírus, tá? E tem uma outra situação que pode acontecer também, que é quando ambos dão positivo. Quando tanto o IgG quanto o IgM dá positivo. E aí, o que acontece? Eu estou ou não estou com a doença? Isso daí identifica que você está na fase de convalescência. Você ainda está com a doença sendo manifestada dentro de você, porém, essa doença ela já está na fase de cura, já está se assentando. O seu sistema imunológico já conseguiu identificar, já conseguiu criar anticorpos específicos para ela, mas ele ainda está controlando aquela situação. Então, você está na fase de recuperação, de convalescência. E o último caso que pode acontecer é quando ambos dão negativo, quando ambos não são identificados no seu sangue. Isso significa que você não está imune ainda naquela doença, mas também nunca teve contato com ela, nunca desenvolveu aquela doença,
tá? Então fica aí essa curiosidade para vocês entenderem um pouquinho mais, principalmente nesse momento que nós vivemos, tá bom? Então o objetivo dos anticorpos é isso, sinalizar para que as células de defesa possam atuar especificamente em cima dele. E a inflamação? Como que funciona o processo de inflamação dentro do nosso corpo, tá? A inflamação ela é um processo bem importante porque é quando você tem um ambiente de inflamação é onde o seu sistema imunológico está mais agindo, é onde ele está ali realmente naquele momento, naquele local agindo ativamente, tá bom? Então a inflamação, pessoal, é um processo de atuação do sistema imune. Onde tem inflamação tem células linfóides. Célula linfóide são as células brancas, que são aquelas células do primeiro slide que eu mostrei para vocês. Elas estão ali atuando e combatendo o que está de errado ali naquele local, tá? Então gera uma inflamação. Olha isso, bem importante. Toda infecção produz uma inflamação, mas nem toda inflamação é causada por uma infecção. O que essa frase está dizendo para nós? Que quando você tem uma infecção, ou seja, uma doença causada por algum agente externo, uma bactéria, um vírus, seja lá o que for, você produz uma inflamação obrigatoriamente, tá? Que é o ambiente que o seu sistema imunológico precisa para combater. Mas nem sempre causar uma inflamação significa que você está tendo uma infecção. Às vezes você causa uma inflamação por uma série de outros motivos. Às vezes você bateu ou você fez um corte na sua pele. Quando você faz um corte que sangra, você percebe que ali durante um momento, durante um período, ainda fica meio inchado, dolorido, né? Uma sensação meio sensível. Aquilo é um tipo de inflamação também. E não necessariamente você produziu uma infecção ali naquele local. Tá? Existem vários tipos de inflamação que podem ser causadas no nosso organismo por outras doenças, inclusive, que não são causadas por agentes externos. Tá? Então isso é bem importante a gente saber. A inflamação ela é um processo que causa exatamente essas coisas aqui, ó. Causa calor, ou seja, quando você faz um corte, como o exemplo que eu dei, você percebe que ali naquele local fica quente, fica aquecido, fica mais quente do que os outros locais, né? Causa rubor. O que é rubor? Fica vermelho, causa uma vermelhidão ali no local. Inchaço, muitas vezes fica inchado também, e aí causa dor. Você sente uma dor específica naquele local. E também pode até acontecer de ter uma perda da função, principalmente quando é uma inflamação mais intensa, uma inflamação maior, de acordo com o que está acontecendo ali, pode até ter uma perda momentânea na função daquele tecido. Tá? Então tudo isso caracteriza um processo inflamatório. Quando está calor, rubor, inchaço, dor e pode ter perda na função. Isso aí caracteriza um processo inflamatório naquele local, ok? Então aí tem um esquema para vocês entenderem como é que é a atuação das suas células imunológicas num lugar onde tem uma inflamação. Tá? Então assim, não se prendam aos nomes que estão aí, nem nada, é só para vocês terem uma ilustração. Então vocês podem ver aqui que onde está escrito injúria é onde está tendo o processo ali que está lesando aquele tecido, aquele local, seja por uma batida, por um corte, ou por uma bactéria, por um vírus, seja lá o que for. E aí essa injúria, ela começa a causar uma inflamação naquele local, e essa inflamação, quando incha, quando causa calor, causa uma febre localizada ali naquele local, é onde faz o processo de sinalização para que as suas células de defesa começam a chegar naquele local e identificar o que está acontecendo para combater aquilo lá. Então vocês podem ver aí na ilustração que as células estão sendo sinalizadas e estão se encaminhando para o local onde está sendo causada essa inflamação ou essa infecção, tá ok? E os radicais livres? O que são radicais livres? Isso é muito interessante porque todas as pessoas já ouviram falar essa palavra, radical livre. Mas vamos entender bem o que é e o que causa um radical livre, tá? Eles são moléculas que possuem elétrons livres na sua estrutura química. Não são utilizados para reações metabólicas e bioquímicas. Vou explicar para vocês. Vocês já viram o desenho, o esquema de um átomo? Tenho certeza que vocês já viram, né? Um átomo, o desenho de um átomo, que é aquele núcleo no meio e tem vários arcos ali, né? O desenho de um átomo. Então, quando você tem
um elétron livre, ou seja, o átomo ele tem várias camadas. Uma dessas camadas chama elétrons, né? São os elétrons. E esses elétrons eles andam sempre em pares, tá? Em pares iguais. Quando você tem, por acaso acontece algum problema que você perde um elétron e deixa um sem o par dele, você forma um radical livre. Esse radical livre, ele perde a função original daquela molécula de desempenhar a função que ela deveria desempenhar. E ele passa a se tornar radioativo, ele passa a se tornar um radical que vai lesar as outras moléculas que estão na sua forma original, desempenhando a função que deveria. Tá? Então ele lesa aquelas células, aquelas moléculas, né? Os radicais livres, eles são altamente reativos, favorecendo a captura de outras moléculas, danificando-as ou provocando mutação. O que é uma mutação? Mutação é quando aquele radical livre vai atingir uma outra molécula, uma outra célula que está saudável, e aí ao atingir aquela célula, ele provoca uma mutação naquela célula, tirando ela do seu estado original, fazendo com que aquela célula também perca a sua função original. Tá? Isso é um processo que a gente chama de oxidação. Está oxidando, ou em outras palavras, para simplificar o que eu estou falando para vocês, está enferrujando. É um processo de ferrugem, tá? Está enferrujando as suas células. E isso provoca envelhecimento e também outros tipos de doenças que podem ser causados também pelos radicais livres, tá ok? Nós, seres humanos, estamos imunologicamente mais preparados para infecções do que para intoxicações. Olha isso, o nosso sistema imunológico ele está mais preparado para combater um agente externo que entra no seu corpo do que para combater esses radicais livres causando dano nas outras células e nas outras moléculas. Tá? Então é por isso que a gente precisa sempre ter ações que evitam ou que combatem, que neutralizam esses radicais livres, ok? Nós temos dentro do nosso corpo um sistema chamado sistema antioxidante. Esse sistema antioxidante, ele atua junto com o seu sistema imunológico, combatendo os radicais livres, combatendo os locais e os momentos onde está tendo oxidação. Porém, o nosso sistema antioxidante, ele não tem força suficiente para combater todas as coisas que causam radicais livres, principalmente no mundo moderno, pelos hábitos de vida moderno. Então hoje tem um tanto de coisa causando a formação de radicais livres que eu vou mostrar para vocês já já, tá bom? Mas aqui, para vocês entenderem exatamente o que eu expliquei sobre radicais livres. Então nós temos aqui essa primeira célula, que é uma célula saudável, é uma molécula, um átomo saudável. Ele está em equilíbrio, porque ele tem o par de elétrons na sua camada externa, tá? Ele tem o par de elétrons equilibrando, deixando ele saudável. O radical livre, que é esse do meio, que está com essa carinha de bravo aí, o que ele está? Vocês estão vendo que ele está com apenas um elétron, ou seja, não tem o par ali para estabilizar, para equilibrar ele e deixar ele desempenhar a função original. Então aí ele começa a ficar altamente reativo e vai naquela célula saudável roubar o elétron daquela célula saudável. E quando ele faz isso, ele causa dano. O que o antioxidante faz? Olha a palavra, antioxidante. Ou seja, se o radical livre está te oxidando, está te enferrujando, o antioxidante vai lá e neutraliza aquele radical livre. Por quê? Porque ele é uma molécula que ele consegue doar um elétron para o radical livre, estabilizando aquele radical livre e fazendo com que ele não cause mais danos, ok? Então, esses antioxidantes, o nosso corpo também produz. Mas, pelos hábitos de vida moderna, nós precisamos colocar para dentro de nós muito mais antioxidantes, tá bom? E eu vou mostrar para vocês já já como que a gente pode fazer isso, tá bom? Olha aqui a célula saudável, novamente, né? E uma célula que foi afetada, foi atacada por radicais livres. E aí ela fica totalmente mutada, totalmente transformada em algo que ela perde a sua função original. E isso pode causar vários problemas de saúde, porque as células vão perdendo a sua função original. Inclusive, um exemplo para dar para vocês,
As células tumorais que causam o câncer, elas são exatamente isso, células que foram transformadas, que perderam a sua essência original, a sua função original, e aí elas começam a ter um desenvolvimento errado, elas começam a se multiplicar de forma desordenada, criando os tumores, ok? Então, os radicais livres, atacando as nossas células e as nossas moléculas saudáveis, eles podem provocar o quê? Envelhecimento, tá? Envelhecimento precoce, inclusive, tá? Estresse oxidativo. O estresse oxidativo é a expressão que a gente usa para perda da função. Aquela célula que foi atacada perdeu a sua função original. Então, está tendo um estresse oxidativo, tá? A mutação, que é a alteração na função daquela célula, tá? A displasia, que é uma alteração na forma ou no tamanho daquela célula, tá? Então você tem uma displasia, a célula fica maior ou menor do que ela realmente é, e isso pode causar problema também. E a hiperplasia, que é o crescimento desenfreado, é o crescimento desequilibrado, a multiplicação desequilibrada daquele tipo de célula, tá? E aí também pode causar uma série de problemas. Então tudo isso daí é causado por radicais livres, tá? Olha só o que eu falei para vocês, os radicais livres atacam as nossas células. E quais são fatores que hoje a gente está muito exposto pelo nosso hábito de vida moderno, né? E produzindo radicais livres dentro de nós. Então, primeiro, cigarro. As pessoas que fumam ou que convivem com pessoas que fumam aí na sua casa ou na sua família, tem a fumaça do cigarro, as substâncias nocivas que trazem o cigarro provocam uma série de radicais livres, né? Causando dano dentro de você. Alimentos ruins, então alimentos ricos em gordura, açúcar, sal, alimentos fast foods, refrigerantes, uma série de alimentos que a gente conhece bem, os alimentos que não são saudáveis para a nossa saúde, né? Eles também provocam a formação de radicais livres. A radiação solar, tá? Aqui eu quero fazer um parênteses bem importante, porque o sol, a luz solar, ela é muito importante para a nossa saúde. Inclusive, hoje em dia está amplamente divulgado e todos sabem que a gente tomar sol todos os dias é muito importante, até mesmo para a produção de vitamina D, e não só da vitamina D, mas de várias outras coisas, tá? Mas a radiação solar, principalmente os raios ultravioletas, eles são nocivos, e quando a gente tem uma exposição muito frequente, muito forte de raios ultravioletas, dessa radiação prejudicial, elas também desenvolvem radicais livres dentro de nós. Produtos químicos, tá? Então, quem tem exposição a muitos produtos químicos ou faz uso de substâncias ou alimentos que são feitos com muitos produtos químicos, exemplo de corantes, agrotóxicos, conservantes, edulcorantes, que são realçadores de sabor, todos esses produtos químicos que são acrescentados nos alimentos, principalmente alimentos altamente industrializados, eles também provocam uma série de danos e de radicais livres. Inflamações, né? Se você é uma pessoa que tem muitas inflamações, não apenas por infecções causadas, mas, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O nosso tecido adiposo, que é o tecido de gordura, ele produz substâncias inflamatórias dentro do nosso corpo. Então, pessoas com excesso de peso, pessoas obesas, elas têm o organismo todo em um processo inflamatório. Então, quem tem exposição frequente a muitas inflamações também produz radicais livres. O estresse, pessoas que convivem com altos níveis de estresse produzem hormônios como o cortisol. O cortisol fica em excesso no nosso organismo. O cortisol é o hormônio do estresse, tá? Então ele causa uma série de reações e também favorece os radicais livres a desequilibrar o nosso organismo, né? E a poluição, a gente vive hoje, principalmente nas grandes cidades, a gente vive dentro da poluição, carros, ônibus, fábricas, indústrias, né? Então o ar está poluído, não é mais um ar puro que a gente respira. Então esse excesso de poluição também favorece a produção de radicais livres. E tudo isso, ainda mais em conjunto, né? Muitas pessoas têm vários desses agentes aí causando na sua vida, no dia a dia, e aí isso daí pode estar causando vários problemas e produzindo muitos radicais livres
que o nosso sistema natural antioxidante não consegue dar conta no dia a dia, tá? Então a gente precisa de um reforço no nosso sistema imunológico antioxidante para poder combater essas adversidades de uma maneira mais eficaz, ok? Então tá aí mais um esquema de uma célula, tá? Dentro da nossa célula, isso daí é o desenho de uma célula. Dentro da nossa célula nós temos as moléculas que fazem as ações que aquela célula precisa, né? As moléculas normais, e também está sujeito de entrar aí os radicais livres. E esses radicais livres vão começar a causar dano naquela célula. E quando você ingere uma substância antioxidante, esse antioxidante vai lá na sua célula, nesse átomo radical livre, nessa molécula, melhor dizendo, e neutraliza o radical livre, não deixando ele causar os danos que ele causaria caso você não tivesse os antioxidantes ali presentes, tá bom? Alergias, vamos falar um pouco sobre as alergias, que também é um processo que entra em ação o seu sistema imunológico, tá? As alergias também provocam processos inflamatórios dentro de nós, tá? As alergias são causadas por estruturas ou substâncias chamadas antígenos, que provocam reação inflamatória localizada com a ativação de grânulos e citocinas. Esses grânulos e citocinas são substâncias produzidas por algumas células do nosso sistema imunológico que vão ser liberadas e provocam aquelas sensações da alergia que a gente conhece, né? Então, às vezes, aquela coceira, aqueles pontinhos vermelhos que saem na nossa pele, ou às vezes alergias respiratórias, que você começa a espirrar, o nariz começa a escorrer, começa a dar coriza, né? Você começa a tossir, fica tudo vermelho nessa região aqui do nariz, da boca, dos olhos, começa a coçar os olhos. Às vezes você pode desenvolver alergias no corpo também, tem vários tipos de alergia, às vezes por uma intoxicação alimentar, né? Ou até mesmo alergias internas no nosso intestino, né? O nosso intestino, ele é considerado hoje, não sei se vocês já ouviram esse conceito, mas o intestino hoje é considerado como o nosso segundo cérebro. Boa parte da nossa saúde, ela começa no nosso intestino. Inclusive, boa parte também das doenças que são causadas e do nosso sistema imunológico não está atuando da maneira que deveria, não está fortalecido, começa lá no seu intestino. Então, o nosso intestino também pode ter reações alérgicas. Vou dar um exemplo para vocês. Pessoas que têm intolerância à lactose, que não podem beber leite. Essas pessoas, o que acontece é que a lactose ela causa um processo alérgico no seu intestino. E aí o seu intestino ele fica inflamado e começa a entrar substâncias alérgicas dentro da sua corrente sanguínea que não deveriam. E aí causa todos os problemas decorrentes dessa alergia, tá bom? Então, vários tipos de alergia. As causas comuns que podem causar alergia nas pessoas: a poluição, ácaros, né? Pessoas que têm alergia a ácaro, poeira, vários tipos de poeira, pelos de animais, tá? Alimentos como o leite, como eu citei para vocês, peixe, tem pessoas que têm alergia a frutos do mar, a peixes, a soja, a carnes, a fenilalanina, que é uma alergia específica dos fenilcetonúricos, né? um tipo de problema, né? Que a pessoa tem a doença chamada fenilcetonúria. Quem tem esse problema sabe que tem, porque isso é identificado desde o nascimento. Então, a pessoa que tem fenilcetonúria, ela não pode ingerir nenhum tipo de alimento ou substância que tem essa fenilalanina, porque isso vai causar uma alergia e vai causar uma série de transtornos para ela. Então, isso só para exemplificar para vocês. E nesses processos alérgicos, o nosso sistema imunológico ele está 100% ativo ali para combater aquela alergia e causando esses sintomas, tá? Então, a gente também tem como fortalecer o sistema imunológico para minimizar os processos alérgicos, porque os processos alérgicos eles causam inflamação, tá bom? E aí começa a ativar células, como por exemplo os mastócitos, os eosinófilos e os linfócitos T, tá bom?
Olha só, aqui é um esquema, novamente, para vocês não se prendam aos nomes difíceis, nem a nada, é só para vocês visualizarem como exemplo, tá? O que acontece num processo alérgico, aonde entra os mastócitos que produzem essa substância chamada histamina. A histamina é um grânulo, é uma substância que é liberada dessa célula de defesa do nosso corpo, que causa esses processos de coceira, de espirro, de coriza. Não à toa, quando a pessoa tem um processo alérgico, muitas vezes o médico indica para ela tomar um antihistamínico, né? A gente conhece como antialérgico, mas são antihistamínicos. O que é esse antihistamínico? É exatamente aquela substância que combate essa histamina, para que você tire, para que melhore aquela sensação de espirro, de coceira, de vermelhidão, né? Então a gente tem aí, também temos as células T e os eosinófilos. Tá? E como a Acmos pode ajudar a gente em todos esses processos que a gente conversou que o sistema imunológico atua, né? A Acmos tem produtos poderosos e específicos para atuar, para fortalecer o nosso sistema imunológico, para que a gente possa ter as nossas células de defesa cada vez mais fortalecidas e realmente atuar combatendo e atenuando esses processos todos inflamatórios e infecciosos. Então o primeiro produto que eu quero conversar com vocês é o Total Life. Tá? O Total Life é um produto sensacional. O Total Life é um complemento vitamínico e mineral. Tá? O que ele faz? Ele supre as necessidades de micronutrientes. O que são micronutrientes? Micronutrientes, nós temos dois tipos de nutrientes essenciais no nosso corpo. Os macronutrientes, que são aqueles que a gente ingere pela alimentação e fazem a produção de energia no nosso corpo, que basicamente são a gordura, o açúcar e o sal. Esses são os macronutrientes. E os micronutrientes são nutrientes catalisadores, que eles entram no nosso organismo para auxiliar e para facilitar todas as reações bioquímicas que o nosso corpo precisa fazer. Tá? Então esses são os micronutrientes. Essencialmente são as vitaminas e os minerais. Então o Total Life ele é um complemento que supre a necessidade de vitaminas e minerais que o nosso corpo realmente precisa. Até mesmo porque pelos hábitos alimentares de hoje em dia, as pessoas estão comendo muito mal. Então não tem garantia que a gente consegue colocar para dentro da gente os micronutrientes essenciais que o nosso corpo realmente precisa. Tá? E quando a gente fala nutriente essencial, entendam o seguinte, o nosso corpo ele produz alguns nutrientes que são naturais. E aí mesmo que você não coma, o seu corpo tem a capacidade de produzir. Mas quando a gente fala nutriente essencial, é aquele que o seu corpo não consegue produzir por si só. Ou seja, você precisa adquirir esses nutrientes pela alimentação. E se você não entregar através da alimentação, vai ficar faltando, o seu corpo vai sentir a falta desses nutrientes. Tá? E o Total Life ele entrega para nós todos os micronutrientes, ou seja, as vitaminas e minerais essenciais que o nosso corpo realmente precisa. Até mesmo porque a nossa alimentação, mesmo as pessoas que fazem uma alimentação mais equilibrada, mais colorida, mais leve e saudável, ainda assim, por todo o processo de industrialização e de produção do nosso alimento hoje em dia, a gente não consegue garantir a nutrição que realmente a gente garantia há muitos anos atrás, quando a alimentação era mais natural, né? Vou dar um exemplo para vocês. Vocês acreditam que para você atingir, por exemplo, a necessidade de vitamina A que o seu corpo precisava há muitos anos, há 30 anos atrás, você precisava comer cerca de 3 cenouras. Em um dia, você adquiria a quantidade de vitamina A que o seu corpo precisava. Hoje em dia, para você conseguir essa mesma quantidade de vitamina A que o seu corpo continua precisando, você precisa comer cerca de 7 cenouras. Para conseguir a mesma coisa que antigamente eram apenas 3. Aí eu pergunto, será que você conhece alguém que come 7 cenouras por dia? Isso que eu estou falando só o exemplo da vitamina A. Então a gente necessita de um complemento que oferece para nós as vitaminas e os minerais isolados, tá? Para que a gente receba isso. E quando a gente tem essas vitaminas e minerais, esse complemento, tá? A gente fortalece o sistema imunológico, porque você otimiza o seu organismo. E o seu sistema imunológico ele é catalisado por vitaminas e minerais.
tem um papel fundamental no funcionamento das nossas células de defesa, tá? Olha só, os 5 elementos mais deficientes na maioria das pessoas hoje em dia é a vitamina D, o iodo, o cálcio, o magnésio e o ômega 3. Grande parte das pessoas hoje em dia tem deficiência de um ou mais desses 5 elementos, tá? Porque a gente não consegue pelos hábitos de vida e pela alimentação. Então o Total Life ele vai ajudar a gente bastante, principalmente nas vitaminas e minerais. Tá? Elas são catalisadoras das reações bioquímicas, como eu falei para vocês. Ou seja, elas aceleram e facilitam todas as reações que o nosso corpo precisa para funcionar. Tá? Os minerais eles são complementares e coadjuvantes em todos os processos bioquímicos do corpo. Em estados otimizados, auxiliam sobremaneira o sistema imunológico. Ou seja, quando você tem as necessidades de vitaminas e minerais de forma adequada e equilibrada dentro do seu corpo, o seu sistema imunológico ele começa a pegar aquelas vitaminas e minerais para poder atuar de uma maneira mais assertiva e eficaz. Porém, quando falta essas vitaminas e minerais, tem vários outros processos que utilizam eles e o nosso sistema imunológico deixa de utilizar da maneira adequada essas vitaminas e minerais para que não falte para os outros processos do seu organismo. E aí você começa a ter uma deficiência na atuação das células de defesa, ok? Principalmente, as principais vitaminas e minerais que atuam no fortalecimento do sistema imunológico é a vitamina A vitamina C, a vitamina E, os minerais zinco, selênio e magnésio. Esses são os principais fundamentais para o sistema imunológico. E acreditem, o Total Life da Acmus oferece para você esses minerais e essas vitaminas para complementar a sua necessidade. Ok? A sugestão de ingestão diária é de 2 cápsulas ao dia, tá? Para você poder ter essa complementação que o Total Life oferece para você. O que mais que nós temos na Acmus para auxiliar? Nós temos um produto poderosíssimo chamado ProPower, tá? ProPower. O ProPower ele é feito com extrato de própolis, concentrado de vitamina C, D e E, selênio e zinco. Vamos ver o que o ProPower pode ajudar a gente. O própolis, em específico, ele tem uma propriedade antimicrobiana e cicatrizante. Antimicrobiana significa o quê? Que ele combate micro-organismos. Ou seja, as bactérias, os vírus. Então o própolis ele tem essa função principalmente no que se refere a problemas, a micro-organismos que causam doenças no sistema respiratório. O própolis ele tem essa característica. E também é cicatrizante, ajudando a diminuir a inflamação e cicatrizar aquele local que está precisando, ok? O ProPower também ele ajuda a inibir o desenvolvimento de células tumorais. Olha que poderoso isso, pessoal. Inibir o desenvolvimento de células tumorais. Lembrando, células tumorais são aquelas células que não têm mais a sua função original e estão se desenvolvendo, estão se multiplicando de forma desordenada. Tá? Então você inibindo esse processo, você inibe a formação de um tumor e por consequência disso você pode prevenir, ajudar, auxiliar a prevenir o desenvolvimento de doenças como, por exemplo, o câncer. Tá? Inibe os radicais livres também. As vitaminas e minerais, principalmente essas que estão no ProPower, elas são poderosas antioxidantes. São vitaminas e minerais que fortalecem o seu sistema antioxidante e que vai lá no radical livre e neutraliza ele, não deixando ele causar dano para suas células e outras moléculas. Tem um foco específico no sistema imunológico. O ProPower ele foi desenvolvido para fortalecer a sua imunidade, para fazer com que o seu corpo tenha mais força para combater as adversidades, ok? Melhora a sua resistência a infecções. Sabe aquelas pessoas que qualquer coisinha já está resfriado, Muda a temperatura, já começa a sentir aquela sensação de resfriado, já fica com o corpo mole, dolorido, já fica com aquele mal-estar, começa a desenvolver febre. Então, quando você melhora a resistência, o ProPower ajuda você a melhorar a resistência para não ficar pegando esses resfriadinhos à toa. E não apenas esses resfriadinhos, mas vários tipos de infecções, que ele melhora a sua resistência. Tá bom? Ele tem 423% da IDR de zinco. O que é IDR? IDR significa Índice Diário Recomendado.
é a quantidade de determinado nutriente que é recomendada que você ingira, tá bom? No dia. Então o zinco, ele é um mineral que atua diretamente no sistema imunológico, tá? Tem outras funções também, mas principalmente no sistema imunológico. E o ProPower, ele tem 423% da necessidade mínima de zinco que você precisa. Olha como você vai otimizar o seu organismo e o seu sistema imunológico só com esse mineral, com essa quantidade. Porque você vai estar otimizado, você vai dar uma quantidade que não vai ter falta dentro de você. Tá? 940% do índice recomendado de selênio. Ou seja, o selênio é um poderoso antioxidante para o nosso organismo. Tá? Protege contra danos da radiação ultravioleta. Lembra que eu falei da radiação ultravioleta que a gente recebe no sol? Então ele também protege, o ProPower ajuda a proteger os danos causados por essa radiação. Tá? Diminui os sintomas da TPM, principalmente mulheres que quando entram na TPM começam a sentir aquelas cólicas, mau humor, uma série de coisas. Ele ajuda a diminuir esses sintomas também. Combate doenças autoimunes e degenerativas. Então lembra que eu falei lá no início? Doenças autoimunes são aquelas doenças que o seu corpo, por algum motivo, que aconteceu alguma coisa lá dentro, ele começa a atacar a si mesmo. Ele começa a atacar aquele tecido que ele não reconhece mais. E aí você começa a ter uma doença autoimune. E doenças degenerativas são aquelas doenças que começam a degenerar o seu sistema nervoso. E aí o ProPower também atua no combate a esse tipo de doença, tá bom? Fazendo o seu sistema imunológico entender que aquilo é natural, aquele organismo, aquele tecido, aquele órgão é natural e não é para ser atacado, tá? E as doenças degenerativas também faz com que as suas células de defesa, elas protejam os seus neurônios, tá bom? E regula e controla a tireoide, tá? A tireoide é uma glândula que nós temos que produz alguns hormônios que atuam diretamente no funcionamento de todo o nosso metabolismo. Quando você tem um problema na tireoide, você desregula completamente o metabolismo. E com um metabolismo desregulado, automaticamente desregula o seu sistema imunológico também. Tá? Então quando você tem um melhor controle, uma melhor regulação da tireoide, por consequência, por tabela, você também regula o metabolismo e o sistema imunológico para funcionar de uma maneira adequada. E a indicação de uso do ProPower é você tomar uma cápsula ao dia, ok? Que mais? Nós temos também o Slim Tea. O Slim Tea é um dos nossos chás que tem flor de hibisco e casca de laranja amarga. O Slim Tea, ele é um chá muito utilizado, as pessoas utilizam muito no processo de emagrecimento, porque o hibisco e a casca de laranja, elas atuam bastante no processo de emagrecimento. Porém, eu quero dizer para vocês, eu quero falar para vocês que ele também atua no nosso sistema imunológico, porque ele é um poderoso alcalinizante. O que é alcalinizante? Que faz com que o seu meio interno fique alcalino. Alcalino é com o pH acima de 7, ou seja, não ácido. Quando você tem um meio interno ácido, isso também te predispõe a uma série de doenças. A grande parte das doenças só consegue se desenvolver em meios ácidos. Quando você alcaliniza o seu corpo, você protege também o seu organismo contra doenças e previne inclusive, tá? Fora isso, o Slim Tea também é rico em polifenóis. Polifenóis são substâncias que são antioxidantes, então ele também atua nesse processo de neutralização dos radicais livres, combatendo o envelhecimento precoce e combatendo a mutação das células, fazendo com que as suas células se mantenham no seu estado original, ok? É um anti-inflamatório poderoso, combate a inflamação. Então, naqueles momentos que você tem inflamação, ele ajuda a minimizar aquele processo inflamatório. E muitas pessoas, inclusive, têm inflamação de forma crônica, tá? De forma crônica. Por exemplo, o exemplo que eu dei anteriormente das pessoas que têm obesidade. Quem é obeso, ele começa a produzir de forma crônica uma inflamação, o corpo inteiro fica inflamado. Então o Slim Tea, ele também é um poderoso anti-inflamatório,
tá? Antibacteriano também, principalmente na região do sistema digestório, estômago e intestino, auxilia bastante a combater as bactérias nocivas, as bactérias patológicas, as bactérias que causam dano, causam doenças no nosso sistema digestório, tá? É um antibacteriano poderoso, é um protetor do intestino, ele mantém a saúde do nosso intestino, tá? E também aumenta a resposta imunológica, faz com que o seu sistema imunológico coloque a sua linha de frente sempre de prontidão para atuar quando se faz necessário, né? E a indicação de uso do Slim Tea é uma xícara ao dia, tá? Pode tomar mais do que uma xícara, né? Não ultrapassando 4, tá? Mas a indicação de uso uma xícara ao dia, ok? E temos mais, não para por aí. Nós temos também o Thermogoji. O Thermogoji é um produto à base de goji berry e acerola. Essas frutas, essas sementinhas chamadas berry, elas auxiliam a regeneração corporal. É um processo de autocura. Elas têm um poder de regeneração muito forte, tá? Faz com que o seu corpo se regenere. Então, se você tem algum processo, alguma célula, algum tecido que está danificado por algum motivo, seja radical livre, seja uma infecção, seja uma alergia ou qualquer outra coisa, o Thermogoji, ele auxilia esse tecido, essa célula a se regenerar, fazer um processo de autocura. Olha que poderoso é isso, tá? Ele também é altamente antioxidante. É um produto que também leva para dentro de você substâncias, moléculas que neutralizam os radicais livres e protegem contra o envelhecimento e o desenvolvimento de doenças causado por radicais livres, tá? Antioxidante. Estimula o sistema imune, ele também estimula as suas células de defesa para que elas possam atuar de maneira mais assertiva, mais eficaz no momento que precisar, tá? Combate as consequências do estresse. Falei também agora há pouco para vocês sobre o estresse, que o estresse ele causa uma série de transtornos, de reações químicas dentro do nosso corpo, principalmente em decorrência dos altos níveis de cortisol. E o Thermogoji, ele combate essas consequências causadas pelo estresse para não deixar trazer maiores transtornos para dentro de nós, tá? Protege a visão também, ele é um protetor da nossa visão. Ele é um anticarcinógeno. Substâncias que têm essa característica anticarcinógeno significa que ele protege o desenvolvimento de câncer, ele previne a formação de tumores cancerígenos, né? Então, anticarcinógeno, essa palavra carcinógeno está se referindo a tumores cancerígenos. Então, ele é um anticâncer. Olha que poderoso que é isso, tá? Anti-inflamatório, como já falamos também, protege as inflamações, também é um anti-inflamatório natural, 50 vezes mais vitamina C que a laranja. Então nós conhecemos, quando fala em vitamina C, a gente sempre pensa em alguns alimentos, algumas frutas, principalmente, né? A laranja é uma delas, né? A mais comumente citada aí, eu quero comer vitamina C, eu vou comer uma laranja. Mas o Thermogoji, ele tem 50 vezes mais vitamina C do que a laranja. Olha que poderoso é isso. E a vitamina C é uma vitamina altamente atuante no processo de proteção de infecções, tá? E auxilia no sistema imunológico também. Retarda o envelhecimento, então você tem um processo de anti-envelhecimento. Olha só, imagina você usar um produto que você vai aparentar ter 10 anos menos do que você realmente tem no seu RG. Isso é poderoso, né? Isso é altamente poderoso. E aumenta a resposta imune contra infecções. Como ele favorece o funcionamento das nossas células de defesa, ele também ajuda que quando você, por acaso, recebe um agente que vai causar uma infecção, ele já atua ali aumentando a resposta imunológica para que minimize que você venha desenvolver aquela doença causada por aquele agente, tá bom? 2 cápsulas ao dia é a indicação de uso do Thermogoji, ok? Que mais, pessoal? Mais um produto aqui da Acmos para a gente poder falar, Full Ômega. Esse produto, pessoal, nós poderíamos fazer uma aula unicamente falando sobre esse produto. Ele é poderoso, ele tem muitas características que auxiliam o nosso sistema imunológico e não apenas o sistema imunológico, como o nosso corpo como um todo, tá? Nós vamos falar algumas delas aqui.
O full ômega ele é feito com óleo de linhaça, óleo de prímula, óleo de borragem e vitamina E. Além disso, ele é 100% vegano, tá? Hoje em dia, a indústria dos vegetarianos e dos veganos está em grande expansão. Então, é um produto que você vai atender uma necessidade de muitas pessoas hoje em dia. Até porque, hoje em dia, o ômega 3 está amplamente divulgado pela mídia, né, os benefícios, mas a grande parte dos ômega 3 que existe no mercado, eles vêm de origem animal, dos óleos de peixe. E aí os veganos e vegetarianos acabam não consumindo. Então você tem um produto na mão que, além de todas as características que ele tem para te auxiliar, você pode oferecer para as pessoas que são vegetarianas e veganas, que vão poder consumir esse produto sem maiores preocupações, ok? Então vamos ver, o full ômega, ele fortalece o sistema imunológico, assim como todos os outros que eu falei para vocês. Aliás, afinal a gente está falando sobre imunidade hoje. Então olha como a Acmus, ela pode ajudar a gente no sistema imunológico a combater todos esses problemas aí, né? É um anti-inflamatório natural. O ômega 3, ele é um ácido graxo essencial, ou seja, ácido graxo é parte da gordura, de uma gordura boa e saudável, tá? E essencial é que o nosso corpo precisa ingerir, tá? Ele não tem a capacidade de produzir por si só. E ele é um anti-inflamatório natural porque ele atua na cadeia anti-inflamatória do nosso corpo. O nosso corpo tem duas cadeias, a que desencadeia o processo inflamatório e a que desencadeia o processo para evitar a inflamação. Então o ômega 3 ele atua diretamente em um dos pontos da cadeia anti-inflamatória. Então ele se torna um anti-inflamatório natural do nosso corpo. Ele tem a vitamina E, que a vitamina E é uma vitamina altamente protetora do nosso organismo. Ele protege a parede das nossas células, a camada das nossas células, evitando danos externos causados por agentes infecciosos ou até mesmo por radicais livres, tá? Então a vitamina E ela é altamente protetora e estimulante das células de defesa. Também minimiza os sintomas da TPM e da menopausa. As mulheres que também já estão chegando na época de menopausa, ajuda a minimizar aqueles sintomas de ansiedade, de calor exacerbado, né? Ajuda a minimizar, ok? Auxilia na regulação do ciclo menstrual também para as mulheres. Auxilia no tratamento de distúrbios da pele, como acne, dermatites e psoríase. Então, quem tem alguns desses problemas vai sentir uma significativa melhora utilizando o full ômega, ok? Ele também é anti-envelhecimento, atua no processo antioxidante do nosso organismo, tá? Tá aí, como eu falei, antioxidante poderosíssimo, poderosíssimo, tá? Combate a depressão, o full ômega, ele tem substâncias que vão lá no seu cérebro e ajudam a restaurar o seu hipotálamo. O hipotálamo é uma estrutura que nosso cérebro tem e dentre várias outras coisas que ele faz, ele começa a se degenerar quando você tem um processo depressivo que está desencadeando depressão. E o full ômega, ele vai lá e ajuda a restaurar esse hipotálamo, as células do hipotálamo, ajudando a combater a depressão também, tá? Previne doenças autoimunes e degenerativas. O ômega 3, que é presente no full ômega, tá? Ele tem uma característica de isolar e de proteger as células da bainha de mielina. O que é a bainha de mielina? Bainha de mielina é uma célula que protege os nossos neurônios. Então nós temos os neurônios e é como se funcionasse como uma fita isolante. Imagina que você vai desencapar um fio de eletricidade. O que você faz? Você vai fazer a junção de dois fios de eletricidade. Você encapa aquilo com uma fita isolante. Para quê? Para que não ocorra perda de energia ali, perda de impulso elétrico e não cause um dano, um curto-circuito. Então o full ômega ele faz isso com essas células chamadas bainha de mielina. Ele forma como se fosse uma fita isolante nessas células, protegendo os nossos neurônios para que os impulsos nervosos, que também é um impulso elétrico, né? O nosso sistema nervoso ele emite impulsos elétricos através dos neurotransmissores, faz com que esses impulsos elétricos
nervosos que passam pelos nossos neurônios, eles não se percam e com o tempo não vão se degenerando, que é o princípio das doenças degenerativas, como por exemplo o mal de Parkinson, o mal de Alzheimer, né? E a esclerose, várias outras doenças degenerativas. Então olha que poderoso que é isso, pessoal. Também é um cardioprotetor e antihipertensivo, protege a saúde do seu coração e auxilia quem tem pressão alta, tá? A regular a pressão alta. Atua também na saúde ocular, como um lubrificante natural dos olhos, tá? E atua na circulação sanguínea, combatendo a formação de placas de gordura que se depositam nos nossos vasos sanguíneos, formando o que a gente conhece como aterosclerose, que é aquelas placas de gordura que vão fechando os nossos vasos sanguíneos, impedindo a passagem do sangue e podem vir a causar infartos, derrames, trombose, uma série de coisas. Então, esse produto também auxilia a prevenir essa formação e também aí dissolvendo esse processo, deixando o nosso sangue mais fluido, melhorando a circulação sanguínea, tá? Atua também na dislipidemia. Dislipidemia é a desregulação dos lipídios, ou seja, do colesterol e do triglicérides. Quem tem colesterol e triglicérides alterado ajuda a regular também, fora o controle da glicemia, principalmente para quem tem diabetes, auxilia o controle da glicemia, que é as taxas de açúcar na nossa corrente sanguínea, ok? E a indicação de uso do Full Ômega são 2 cápsulas ao dia, ok? É um produto sensacional. Eu costumo dizer uma frase que é o seguinte, esse produto, quem tem juízo, toma. Tem que tomar. Quem tem juízo, quem gosta da sua saúde, quem tem preocupação com a sua saúde, tem que tomar esse produto, tá? São produtos fantásticos. Então, realmente, pessoal, a Acmos ela está aqui para ajudar a gente na saúde como um todo e especificamente nesse bate-papo que nós tivemos hoje no nosso sistema imunológico, na defesa do nosso organismo. Ok, pessoal? Então, deixo vocês para finalizar aqui essa frase. 1 grama de prevenção vale 10 quilos de tratamento. Olha que frase poderosa e impactante. 1 grama de prevenção vale 10 quilos de tratamento. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Se vocês fizerem uso de todo o potencial que esses produtos trazem para a sua saúde, para o seu sistema imunológico, vocês vão estar muito mais preparados para as adversidades que tem aí fora. Especialmente nesse momento que nós vivemos de coronavírus, que todas as pessoas estão morrendo de medo aí fora de contrair, você pode mostrar para essas pessoas uma solução, uma saída para que elas não fiquem com esse pavor do vírus. Por quê? Porque você tendo um sistema imunológico fortalecido, você não vai desenvolver a doença. Já foi comprovado cientificamente que o coronavírus ele acomete principalmente as pessoas que têm a imunidade comprometida. Então nós temos aí produtos fantásticos, produtos poderosos para fortalecer as defesas do seu corpo, não apenas no coronavírus, mas de vários outros tipos de doenças que trabalham, que o seu sistema imunológico tem que atuar. Ok, pessoal? Então, esse é o recado que eu queria deixar para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula, esse conteúdo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu estou à disposição aqui para auxiliar vocês, junto com a Acmos, para a gente poder transformar a vida das pessoas, levar saúde verdadeiramente para as pessoas e combater tudo que tem de errado por aí. Tá bom, pessoal? Gratidão pela atenção de todos vocês. Fico por aqui e até a próxima aula. Um abraço. Valeu, galera. Acmos!